Hoje, direto do trecho, direto de Neuquén. Vamos conhecer um pouquinho do centro aqui da capital, da província mais povoada da Patagônia Argentina. Vamos fazer um passeio com um ônibus turístico aqui de Neuquén e vamos conhecer um pouquinho dessa capital. Da história de Neuquén. E Neuquén tem uma história muito bonita, por isso que eu gosto de vir aqui, porque ela fica no meio do deserto, no meio de uma região patagônica desértica. Bom, e a história da povoação aqui de Neuquén e desse território da Patagônia Argentina começa por aqui, ó, nas linhas férreas. Claro, boa parte, né? Antes disso já existiam os povos originários aqui, depois vieram os batalhões do exército argentino para demarcar território, para algumas eventuais disputas de território com os chilenos, os conflitos que existiam entre chilenos e argentinos e também no meio disso os povos originários como os mapuches, que não queriam perder os seus lugares para eles santos e tradicionais. E uma companhia férrea ganhou então essa concessão de trazer o progresso para a Patagônia, para Neuquén. Então assim, Neuquén surge da necessidade do governo, do país, de povoar essa região, que até então era área devoluta. Era área devoluta e estava numa região próxima a uma fronteira, onde ainda as divisas entre os países não estava bem definida, era chileno querendo invadir parte da Argentina, a Argentina querendo garantir o seu território do lado de cada cordilheira. Habitavam então, até então, os povos originários aqui, dessas regiões da Patagônia, como os mapuches, por exemplo. Então o governo fez um plano no meio do deserto de habitar essa região. E tinha que ser um plano audacioso. Como é que tu vai fundar uma cidade, uma região, criar emprego, criar desenvolvimento no meio do deserto? E o plano foi genial e ficou lindo, bonito, fantástico. Que era trazer os militares para dar segurança. Os militares também foram responsáveis por abrir os primeiros canais de irrigação. A linha férrea que foi construída era responsável então para trazer as matérias-primas para a construção e as pessoas, e depois na volta de levar a produção e voltar então para o grande centro mais populoso da Argentina, naquele então que era Buenos Aires. E o plano foi fantástico, tinha um plano de abertura de canais de irrigação, um plano de recuperação de solo, porque lembre-se, é um solo naturalmente infértil, não produtivo. Então o que eles tiveram que fazer primeiro foi plantar alfafa para oxigenar o solo. E cada família que tinha um pedaço de terra aqui, ele tinha que plantar alfafa e aos poucos ir introduzindo as plantas de frutas. E hoje em dia, então, mundialmente as frutas argentinas são conhecidas e praticamente toda a sua maioria, as principais e as frutas excelentes da Argentina vêm aqui dessa região, o Vale, que compreende tanto a região da província de Neuquén, como do lado de lá do rio, da província de Rio Negro. Pero en la arena brava me plantaste sin dudar, príncipe de los vientos, centinela del lugar. Pessoal, adorei o centro de Neuquén. Limpo, organizado, seguro, colorido, com muitas
coisas para fazer. Aqui no Parque Central, por exemplo, se nota que é o lugar preferido das famílias, né, que vem com as crianças, andar de bicicleta, andar de patinete, patins, bicicletas para alugar, o ônibus turístico, que já vamos embarcar nele. O ônibus turístico é gratuito, muitos artistas, artesãos vendendo seus produtos, gastronomia, muito, muito, muito bonito. Mais um lugar marcante aqui desse lindo país, Argentina, que eu gosto bastante. Los primeros regadíos, zanjones de puro andar, el canal grande avanzando con coraje y con verdad. Y vos cuidando en silencio cada borde, cada surco, donde el viento hacía dunas, vos le marcaste el rumbo. El Alto Valle dejaron de funcionar como tales en el parque, en todo lo que es el Alto Valle del Río Negro en la década del 40. ¿Por qué? Porque se nacionalizaron. Entonces, más de uno de los ferrocarriles pasaron a ser lo que hoy conocemos como los ferrocarriles rocas o también los ferrosurf, que lo hemos visto pasar un par de veces, que nos vienen a preguntar: ¿pasa hoy el ferrocarril? Ay, no pasa, y de repente pasa el ferrocarril. No es el transporte de pasajeros, es el ferrocarril de carga. Dejó de funcionar en la década del 90 y ahí fueron donde construyeron a todas estas construcciones, las pasaron a salas de arte y museos. Algunos encadenados. Gente, aqui ela vai explicando tudo aqui e é muito, muito interessante. A los que habían robado algún animal, hurtado algún terreno, comienzan a vivir acá en la ciudad de Neuquén y años después comienzan a vivir en esto que tenemos hacia nuestras espaldas. No se necesita algo dulce porque se va a desmayar. A guia turística ela é muito simpática, ela faz graça, conta toda a história. Ahora sí. É um passeio bem bonito e que nem eu ¿Cómo falei. es? No, era mentira, está bien, gracias. Bueno, está bien. Dale, gracias. Ela disse se alguém tinha um mate para servir para ela porque ela estava com a garganta seca. Aí depois que ela ganhou o mate, ela disse sim. Tá, e agora alguém tem uns churros, algum chocolate, alguma coisa? Andando estas calles me veo tan solo, mirando asombrado otro amanecer. No conozco a nadie me conoce. Todo está distinto, ciudad de Neuquén. Tal vez seas más linda, pero te repito, todo está distinto, ciudad de Neuquén. Por esta avenida, quando era de ti. 4% de bateria, quase nem consigo me ver aqui na tela, mas tenho que finalizar o vídeo. Lindo, lindo, lindo essa viagem, esse passeio turístico aqui e toda a explicação da guia. Quem vem de carro, quem vem por terra aqui para Patagônia, aqui para Neuquén, para a região de Bariloche, São Martín de los Andes, Vila Langostura, vale muito a pena conhecer a capital Neuquén, fazer esse passeio de trem e conhecer um pouquinho mais da história, das explicações, como tudo se originou, como tudo começou aqui nessa região da Argentina. Lindo, 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 lindo. Uma capital que ficou marcada para mim e seguramente vou voltar mais vezes e gostei muito, muito, muito. Província de Neuquén e capital Neuquén. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, direto do trecho. Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz, con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve, divino manantial, y en la pehueña madre nació su flor extraña que al soñar